Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do tempo em que você estiver vendo, assistindo este episódio. Começo por dizer que este episódio é diferente dos demais, dos anteriores. Porque eu começo por dedicar este episódio a um grande escritor brasileiro que nos deixou na semana passada, Dalton Trevisan. É um dos autores que são referências para mim, e não só para mim, para uma legião de autores e também de leitores brasileiros. Ele era um contista muito especial, ele criou uma linguagem própria, um palco próprio, que é a sua cidade, Curitiba, onde ele colocava seus personagens em conflito com eles próprios e também com a cidade, e criou histórias, especialmente contos maravilhosos. São verdadeiras obras de arte. E nesta semana em que ele faleceu, coincidentemente, eu recebo a notícia de que o meu conto, 3 vezes Mãe, acaba de ser anunciado como o vencedor do concurso literário da Flaus, a Feira do Livro e Autores Sorocabanos. E isso me deixou com muita satisfação. Ter um conto premiado é muito bom. E isso me deu a ideia de ler esse conto para você, e ele vai também estar postado depois, se você quiser ler ou reler o texto, ele vai estar postado no coletivo de blogs terceiramargem.org na segunda-feira, a partir de segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Você, depois de ler, pode escrever lá nos comentários se gostou, se não gostou, porque isto me ajuda muito, ajuda a distribuir, o algoritmo a distribuir e alcançar uma audiência maior, tá bom? Então, eu gostaria, antes de ler o conto, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor de 3 livros publicados, o Companheiros, o Linha de Frente e O Ódio Solto no Pasto. Este romance aqui, também premiado. Ele recebeu o Prêmio Sorocaba de Literatura 2023 e tenho recebido bons retornos dos leitores. Isto é muito bom. Eu acredito muito nessa história, que é uma história forte, de um personagem, um aventureiro, que é um anti-herói. Ele é bom por um lado e vilão por outro. Ele é protetor e também é predador. O nome dele é Ciro Vale. Eu acredito que, se você ainda não leu e tiver essa oportunidade, você vai gostar com certeza de O Ódio Solto no Pasto. Agora, vamos à leitura do conto, deste meu conto que foi premiado na Flaus. O título é 3 vezes Mãe. Autor Carlos Araújo. Numa manhã de abril, uma mulher de lenço na cabeça atravessou a rua em direção ao ponto de ônibus. Estava aflita. Ia para a penitenciária de uma cidade distante, onde o único filho vivo cumpria pena por roubo. Uma rebelião na madrugada rompera a normalidade da carceragem, e a mulher, agoniada pela falta de informações, ia para a frente da prisão, movida pela ansiedade de saber se o filho ainda estava com vida. Havia muitos mortos, vários decapitados. O rádio informou que a penitenciária estava dominada pelos presos. O corpo de um detento foi jogado do telhado. A mulher de lenço na cabeça ouviu essas notícias enquanto esperava o ônibus e começou a tremer de desespero. Quando o ônibus chegou ao ponto, ela rezava. Tinha fé em Deus
que o filho devia estar em segurança. Sentia um nó na garganta só de pensar que ele podia estar entre os mortos, entre os decapitados. Outros 2 filhos tinham sido assassinados tempos antes. Um numa briga e outro em tiroteio com a polícia. O filho que estava preso era o mais novo dos 3. A mãe apostou na esperança de ele escapar da violência, mas foi vencida pelo nervosismo e o ânimo foi substituído pela dor alucinante. Enquanto o ônibus avançava pela estrada de terra, levantando poeira, ela recordava o nascimento desse filho. Os primeiros anos, o pai que abandonara a família, a luta para sustentar os 3 filhos, então pequenos, lavando roupa no rio. O filho mais novo foi sempre o que deu mais trabalho. Furtava galinhas na vizinhança e as trazia para casa como mistura do almoço. Dos pequenos furtos passou aos assaltos. Quando tudo está perdido, nem carinho de mãe tem poder de salvação. E agora, no ônibus, ela sentia uma dor cortante. Outras mulheres, mães e também esposas, irmãs, netas, iam igualmente em busca de informações sobre os seus presos. Havia crianças. Uma mulher sintonizava o noticiário num radinho de pilha e as outras faziam silêncio, atentas às palavras do locutor. Na hora em que o ônibus parou em frente à penitenciária, a correria foi grande. A mulher de lenço na cabeça desembarcou junto com as outras. Entre elas, várias começaram a chorar e a gritar os nomes dos filhos, maridos, irmãos, netos, que viviam do outro lado da muralha. A tensão insuportável havia atraído a presença de jornalistas da capital. Presos tinham gravado as brutalidades. As imagens macabras eram vistas em todas as mídias e causavam reações de terror. O desespero das mulheres se agravou no instante em que um funcionário da penitenciária afixou na parede da portaria a lista dos presos mortos. Várias mulheres entraram em estado de choque na hora em que confirmaram os nomes dos seus presos queridos entre os mortos. Houve desmaios. Socorristas conduziram os casos mais graves ao atendimento de urgência. A mulher de lenço na cabeça conferiu a lista 1, 2, 3 vezes. Não viu o nome do filho. Suspirou aliviada. Deus tinha ouvido as suas preces. Pensou que ele, Deus, não levaria desse mundo o único filho que lhe restara. Sentia a esperança renovada. Era a hora de aguardar os acontecimentos. A mulher de lenço na cabeça não sossegaria enquanto não tivesse a confirmação de que o filho havia sobrevivido ao massacre desencadeado pela rebelião. O que mais ela temia era o risco de invasão por parte da força policial. Uma tropa de soldados já estava posicionada bem perto e pronta para avançar a qualquer momento. A mãe rezava pedindo proteção divina para que a rebelião terminasse logo e que o filho sobrevivesse, pelo amor de Deus. O sol da tarde se punha indiferente à tragédia humana que ali ganhava dimensões fora de controle. De repente, o funcionário da penitenciária voltou à portaria para dar uma informação. A mulher de lenço na cabeça, apreensiva, sentiu uma nova pulsação de dor no peito. Teve um estremecimento. O funcionário da penitenciária disse que até o início da noite sairia mais uma lista com o nome de vários outros presos mortos. E, finalmente, quando saiu a nova lista, o filho estava entre os nomes de novas vítimas assassinadas durante a rebelião. A mãe, abatida pela desgraça, dobrou os joelhos no chão e elevou as mãos ao céu. Começou a entoar uma oração indescritível. Recorrer ao socorro divino era a única saída para a agonia e o desespero
no luto que lhe rasgava o coração. Muito obrigado. Até a próxima.